Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. E hoje nós falaremos a respeito dos direitos de personalidade. E para isso nós vamos iniciar conceituando o que seria direitos de personalidade. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos saber o que é a personalidade, né? Então, quando nós pesquisamos a personalidade, né, o termo personalidade é a qualidade ou condição de uma pessoa. Então, todos nós, seres humanos, que nascemos com vida, temos personalidade. E essa é a nossa condição. E um dos autores de direito civil, um dos clássicos que nós temos, fala que a personalidade não é exatamente um direito, mas ele fala que ela é um conceito sobre o qual se apoiam os direitos e é o mínimo indispensável a condição e a substância da própria personalidade. Então, a personalidade é um conceito inerente a todo e qualquer ser humano que tenha nascido com vida, né? E dentro deste conceito de personalidade vai emanar vários direitos, ok? Então vamos lá. Então, além desse conceito, né, semântico, dessa terminologia gramatical a respeito da personalidade, o direito também vai trabalhar a respeito da personalidade. Então, o direito civil, ele inicia, né, ali nas nossos conteúdos dogmáticos, falando exatamente da personalidade. Então, nós temos um conceito que ele é estritamente jurídico, e esse conceito fala para nós que os direitos de personalidade são direitos civis, e eles estão relacionados à imagem da pessoa natural, pessoa física do ser humano, está relacionado à vida, ao nome, à privacidade das pessoas. Então, o conceito de direito de personalidade é esse, é um direito civil, primeiramente, nós temos que entender que ele está elencado no ramo do direito civil. E quando eu falo de direito civil e direito de personalidade, eu vou estar elencando uma gama, um feixe muito grande, extenso de direitos. E o primeiro deles é o nosso direito à imagem, à vida, ao nome e à privacidade, tá certo? Então, os direitos de personalidade, eles vão ter aí algumas características. E a primeira característica que eu queria retratar com vocês é que eles são absolutos. O que quer dizer isso? O que quer dizer um direito absoluto? É que ele é oponível a todos. Nós utilizamos uma expressão que ele é oponível e ele é erga omnes. Eu posso opor esse direito ou apresentar esse direito contra quem quer que seja, contra as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, ao próprio Estado, certo? Então, quando eu digo que um conceito ou um direito ele é absoluto, é que ele é oponível a quem quer que seja. E os direitos de personalidade, eles são assim, eles são oponíveis e eles são erga omnes, né? Então, eu posso opor esse direito a quem quer que seja. Mas, além disso, eu vou dizer também que os direitos de personalidade, eles têm uma característica, ou seja, eles são direitos gerais, certo? Ok? Então, eu tenho aqui ele dentro dessa conceituação. Eles são direitos gerais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles pertencem a todas as pessoas de forma indiscriminada. Todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os seres humanos que nasceram com vida têm direitos, são sujeitos desses direitos. Então, por isso que eu digo que eles têm essa característica de serem direitos gerais. Além disso, eu vou falar também que os direitos de personalidade, eles são extrapatrimoniais. O que quer dizer esse conteúdo de extrapatrimonialidade dos direitos de personalidade? Isso quer dizer que os direitos de personalidade não são comercializáveis. Eles não estão no comércio, ok? Eles não têm essa característica de comercialização. Eles não têm conteúdo patrimonial ou financeiro.
Porém, a lesão a esses direitos, aí sim, eles são passíveis de serem reparados através de pecúnia, através de dinheiro. Se eu venho lesar o direito à honra, a imagem de uma pessoa, ela pode solicitar indenização, mas eu não posso dizer que a imagem ou a honra são comercializáveis. Ok? Sejam direitos que estejam no comércio. Ah, mas aí alguém logo já vai falar assim, ah, mas a imagem eu posso vender. A professora está aqui dando aula e vendendo a imagem. Um ator vende a imagem. Não, ele não vende a imagem. O que ele está comercializando é uma propaganda. O que ele está comercializando é a atuação dele em algum objeto ou canalizando para algum objeto que possa ser vendido e ele está fazendo uma divulgação. Mas a imagem em si, a honra em si, a vida, a privacidade, isso não tem conteúdo patrimonial. Certo? Então, muito cuidado na hora de entender essa questão aí, né? Existe muita dúvida do aluno, do estudante, quando nós falamos dessa característica de extrapatrimonialidade dos direitos de personalidade. Então, eles não são passíveis de serem comercializados, ok? Mas, além disso, os direitos de personalidade também têm mais uma característica muito importante. Eu digo que eles são indisponíveis. E quando eu falo a respeito de indisponibilidade, eu estou dizendo que eles não são passíveis de serem cedidos, não são passíveis de serem renunciados. Eu não posso renunciar, por exemplo, ao meu direito de ter nome. Eu não posso renunciar ao meu direito à vida, ao meu direito à honra e à imagem. Então, aqui a renúncia não é uma possibilidade. Existem direitos que são sim renunciáveis, que eu posso dispor deles, eles são disponíveis. Por exemplo, meu direito à propriedade, eu posso ceder a propriedade, eu posso aliená-la, eu posso inclusive renunciar um direito à herança. Esses direitos são disponíveis, mas os direitos à personalidade são indisponíveis. Eles não são passíveis de serem cedidos ou sequer renunciados. Além disso, os direitos de personalidade também são imprescritíveis. Outra característica importante e que distingue bastante esses direitos é a imprescritibilidade, ou seja, eu não perco o meu direito de personalidade pelo não uso. Eles não têm um prazo de duração, eu não posso estabelecer que eu vou utilizar o meu nome durante 15 anos e que depois, por exemplo, eu perdi o direito à utilização desse nome. Então, esse caráter de imprescritibilidade, ok? Me assegura que eu não vou perder pelo não uso ou pelo tempo. Muitos direitos de personalidade acompanham o ser humano, inclusive após a morte dele. Por exemplo, eu tenho direito ao meu corpo, é um direito de personalidade. Então, o cadáver é assegurado, ok? Depois que a pessoa morre, o seu cadáver, ele é assegurado de não sofrer qualquer tipo de agressão ou de sofrer qualquer tipo de atentado à sua moral. Então, alguns direitos de personalidades, eles são tão importantes que nem mesmo após a morte da pessoa natural, eles vão perder esse direito. Então, enquanto a pessoa viver, os direitos de personalidades vão segui-las, ok? Elas vão ter assegurados esse direito de personalidade pelo caráter de imprescritibilidade. Além disso, eu também vou dizer aqui que os direitos de personalidades, eles são impenhoráveis. O que quer dizer a impenhorabilidade a respeito dos direitos de personalidade? Quer dizer que os direitos de personalidades não são passíveis de sofrerem qualquer tipo de constrição para a garantia de dívidas. Eles não são alienáveis. Eu não posso vender o meu direito de personalidade. Eu não posso dar o meu direito de personalidade em garantia de quaisquer dívidas que sejam, por exemplo, né? Então, vou garantir com a minha própria vida. Será que isso é possível? Garantir uma dívida no banco com a própria vida? Garantir uma dívida no banco com o seu direito à imagem? Com o seu direito à sua voz, que também é um direito de personalidade? Será que isso seria possível? Não.
porque os direitos de personalidade, eles são impenhoráveis. E por último, eu tenho aqui uma característica, ok? Que é a vitalicidade. Os direitos de personalidade são vitalícios, ou seja, eles duram para sempre. Enquanto durar a vida, eu tenho direito de personalidade. Então, eles são aí vitalícios, né? Eu não vou perder esse direito de personalidade, ele vai me acompanhar durante toda a minha vida, certo? Então, é muito importante que nós tenhamos esses conceitos bem fixados na nossa memória, porque eles são importantes e extremamente cobrados em provas, certinho? Nós vamos passar agora para a classificação dos direitos de personalidade, certo? Então, eles se classificam aqui também, ok? Então, a classificação é de acordo com a proteção exercida. Então, os direitos de personalidade, eles vão proteger várias esferas da vida humana, da pessoa natural. E aí, eles são classificados de acordo com essa proteção exercida. Então, o primeiro que nós temos aqui, gente, é o direito à vida, certo? Então, o direito à vida, que é inerente a todo ser humano, é um direito fundamental e ele faz parte dos nossos direitos de personalidade, tá? Então, todo ser humano tem assegurado o direito a viver, certo? Então, o nascimento com vida, inclusive, do nascituro. Em segundo lugar, nós temos aqui o direito à integridade física. O corpo humano, ele é intangível, certo? Ele não é passível de sofrer qualquer tipo de agressão ou mutilação, salvo para tratamento terapêutico. Então, eu tenho direito à intangibilidade, à não agressão, à não mutilação do meu corpo humano, certo? E tenho direito ao próprio corpo humano, certo? Então, o meu corpo pertence a mim, ele não é um objeto de comércio, certo? Então, isso também faz parte ao direito de personalidade. Nós temos ainda o direito à integridade psíquica, certo? O direito à integridade psíquica, que é esse direito à liberdade. A pessoa pode manter a sua sanidade psíquica, a sua não agressão à sua moral, à sua honra, ao seu direito de liberdade. Então, essa integridade psíquica também faz parte dos direitos de personalidade. E por último, nós temos aqui o direito à integridade moral. O ser humano tem o direito de não ser atacado na sua honra, na sua dignidade. Então, isso também é uma das classificações que nós temos aqui acerca dos nossos direitos de personalidade. Questão extremamente importante também é a de saber a respeito de quando eu vou adquirir a personalidade jurídica, certo? Então, qual é o momento em que eu adquiro personalidade jurídica? Quando é que essa gama de direitos, esse feixe de direitos me é concedido? A personalidade jurídica, ela se adquire com o nascimento com vida. Então, a partir do momento que um ser humano nasceu com vida, ele se tornou sujeito de direitos e deveres, direitos e obrigações. Então, o nascimento com vida é o marco inicial da aquisição da personalidade jurídica, tá? Então, o nosso Código Civil, a nossa legislação adotou o que a gente chama de teoria natalista. Então, se nós encontrarmos essa terminologia, nós vamos saber que o direito de personalidade segue o que nós chamamos de teoria natalista e a personalidade, ela se adquire com o nascimento com vida. Muitas vezes a pessoa nasce, né, o recém-nascido, ele nasce e morre logo em seguida. Então, para se saber se esse recém-nascido respirou, se aplica um exame. Esse exame chama exame de docimasia hidrostática de Galeno.
E com ele, o médico pode aferir se houve a respiração. Então, se um ser humano nasceu e respirou, ainda que por alguns segundos, esse exame vai atestar. Por quê? Porque a partir desse momento, ele é um sujeito que adquiriu direitos. E aí, às vezes, as pessoas estão se perguntando, por que isso é importante, né? Se nasceu e morreu logo em seguida, porque existem alguns direitos, né, que são adquiríveis, né? Eles são importantes e eles se adquirem exatamente logo após a morte, por exemplo. Vamos supor que uma família estava viajando, tinha uma mulher grávida, ok? E essa mulher grávida chegou no hospital e ela deu à luz e logo em seguida ela faleceu. E a criança também faleceu. É importantíssimo saber se essa criança nasceu com vida ou não, porque isso vai ter uma influência muito grande no direito de herança, para saber quem é que herdaria aí nessa escala de direito sucessório ou nessa ordem de vocação hereditária. Então, muitas vezes é importante saber se o recém-nascido nasceu com vida, porque se ele nasceu, automaticamente ele adquiriu seus direitos de personalidade. Ok? Vamos seguindo aqui. Então, então nós já sabemos quando é que se adquire a personalidade jurídica, nós já sabemos que nós adotamos a teoria denominada de teoria natalista, então a partir do momento que a pessoa nasceu com vida e ela respirou, ela se tornou um sujeito de direitos e obrigações e ela adquiriu personalidade jurídica. Mas aí muitas vezes nós vamos falar do nascituro, Então, o que seria o nascituro? Então, se os direitos no nosso país se adquirem apenas com o nascimento com vida, e como que fica o feto? Aquela criança que está sendo gestada, ainda que ela está no ventre da sua mãe, ela não tem direitos? Ela não tem direitos de personalidade, porque ela ainda não nasceu. Mas a legislação, ela também retrata esse direito daquele que não nasceu, que é o nascituro. Então, ao nascituro é assegurado o nascimento com vida. É óbvio, que existem algumas exceções, de que seja possível que a gestante venha a abortar. No caso dela estar correndo risco de morte, no caso dela ter sido estuprada, no caso da questão lá que o STF já decidiu dos fetos anencéfalos, então nós temos algumas exceções no direito brasileiro. Mas a regra geral é de que ao nascituro é concedido o direito com vida, embora ainda o nascituro não tenha direito de personalidade, ele não adquiriu porque ele ainda não nasceu. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o nascituro, ok? Seguindo aqui, nós vamos entrar num assunto muito importante quando nós falamos a respeito da capacidade, ok? Então, quando eu falo direitos de personalidade, eu vou analisar também o que seria a capacidade. Então, se eu digo que uma pessoa tem direitos de personalidade a partir do momento que ela nasceu, eu vou começar a indagar outras questões. Que questões seriam essas? A capacidade de direito, que é aquela que todos nós temos, que está prevista em lei, que é geral, que ela é indiscriminada, e que todas as pessoas são legitimadas, sujeitos delas. Mas nós vamos falar também sobre uma capacidade de fato. O que seria essa capacidade de fato? Seria a capacidade de exercer esses direitos. Então, um direito que é o direito que eu tenho, que está previsto em lei, este é atributo de todas as pessoas, todos nós somos sujeitos de direito, mas nem sempre eu tenho a capacidade de exercício de fato. Ok? Então, eu preciso de fazer essa distinção. Então, quando eu falo de capacidade de direito, eu vou falar que a capacidade de direito ela é genérica, ela é geral, ela é distribuída e todos nós somos legitimados a exercê-los. Mas eu tenho que fazer a distinção também de uma capacidade de fato, que é essa capacidade de exercer alguns direitos. Por exemplo, todos nós temos o direito de nos casarmos.
eu posso escolher no Estado Democrático de Direito se eu vou me casar ou não. Mas a partir de qual idade que começa a possibilidade de eu exercer esse direito? Será que uma criança de 5 anos, 6 anos, ainda que tenha direito de personalidade, será que ela pode se casar? É óbvio que não. Então, a nossa legislação fala que esse direito ele pode ser exercido de fato a partir dos 16 anos, desde que tenha autorização dos representantes legais. Então, alguns direitos eu não posso exercê-los a qualquer tempo da minha vida ou em qualquer condição psicológica, mental ou de saúde que eu tenha. Certo? Então, algumas pessoas são, inclusive, privadas do discernimento mental ao longo de sua vida. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas não podem exercer os direitos, elas vão precisar de representação legal. Então, por isso que eu digo que a capacidade, né, de ser sujeito de direitos e obrigações, ela também é uma capacidade de fato. E, por último, nós vamos falar aqui de uma capacidade específica. Essa aqui eu vou necessitar de requisitos especiais para a prática de determinados atos na vida civil. Então aqui eu não posso ter alguns impedimentos para realizar alguns atos da vida civil. A lei vai traçar algumas especificações para que eu possa exercer qualquer direito. Por exemplo, é certo que eu posso comprar e vender qualquer tipo de coisa, né? Então, desde que eu tenha uma propriedade, seja uma propriedade móvel ou uma propriedade imóvel, eu posso dispor dela através da compra e venda. Porém, a legislação ela vai traçar algumas limitações. Por exemplo, quando um ascendente quer vender um bem a um descendente, ele tem a obrigatoriedade de receber a anuência dos demais descendentes para que essa alienação ela seja válida. Então a lei traz aí algumas especialidades, algumas especificações para a prática de determinados atos. Então aqui, né, nós falamos de capacidade, tá? Mas eu tenho que lembrar que a capacidade ela é de fato e ela é de direito. Lembrando sempre que a capacidade de direito ela é genérica e a capacidade de fato é a minha capacidade de poder exercer de forma ampla e irrestrita esses direitos de personalidade. E por último, a capacidade específica, que é essa necessidade de observância da legislação que traça algumas especificações ou impedimentos para o exercício de alguns direitos. Certinho? Vamos seguindo aqui então. Então, quando eu falo de capacidade, eu também tenho que falar sobre a incapacidade. Então, algumas pessoas elas vão denotar aí algumas incapacidades. E a primeira incapacidade que eu vou falar com vocês é a incapacidade absoluta. E muita atenção para esse tema, porque ele sofreu em 2015 alterações importantíssimas, certo? Então, o Código Civil, ele sempre falou da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. Então, a incapacidade absoluta é essa falta absoluta, completa de aptidão para a prática dos atos da vida civil, certo? Então, aqui eu tenho uma alteração importante. Antigamente, né, na legislação anterior, antes do advento da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, então as crianças e adolescentes até os 16 anos incompletos, as pessoas com deficiência física e mental incapacitantes, elas eram todas, né, aí inseridas no rol das pessoas com incapacidade absoluta. Porém, hoje, né, nós temos aí como absolutamente incapazes apenas aquelas pessoas que não conseguem exprimir a sua vontade de forma alguma, ou ainda aqueles que estão aí entre a faixa etária do 0 aos 16 anos incompletos. Então, muito cuidado. A pessoa com deficiência, ela não é mais retratada como uma pessoa que possui incapacidade absoluta. E por último, nós temos aqui a incapacidade relativa, certo?
A incapacidade relativa, eu posso dizer que ela é um estado intermediário, onde a pessoa, ela não consegue exprimir totalmente a sua vontade, mas ela está apta para praticar alguns atos da vida civil. Lógico que ela não pode praticar todos, tá? Então aí nós teríamos nesse rol os maiores de 16 anos. Então as pessoas que estão a partir dos 16 anos até os 18 anos incompleto, elas são incapazes, mas de forma relativa. Por exemplo, aos 16 anos, desde que eu seja representada, eu posso me casar. Aos 16 anos, desde que eu tenha representação através, né, de pais ou os meus tutores aí, eu posso lavrar testamento por escritura pública. Então, aos jovens dos 16 aos 18 anos incompleto, são permitidos ou as práticas de alguns atos da vida civil, desde que representação tenha. Mas eles estão elencados no rol das pessoas que têm uma incapacidade relativa. E dentro desse rol de incapacidade relativa, nós vamos encontrar também os ébrios habituais, nós vamos encontrar as pessoas que são os toxicômanos ou os viciados em tóxicos e os pródigos. Então essas pessoas aqui, embora elas tenham direito de personalidade, nós vamos falar sobre essa capacidade ou sobre essa incapacidade. Então, sempre que eu falo sobre direitos de personalidade, eu tenho também que falar sobre as incapacidades. E eu tenho que analisar se essa incapacidade é absoluta, se ela retira completamente a possibilidade de exercício dos atos da vida civil ou se essa incapacidade ela é relativa. E para esse tema fica aqui o nosso alerta que você vai ter que interpretá-lo com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, que trouxe aí no ano de 2015 uma alteração substancial e muito importante no rol das pessoas elencadas com incapacidades. Pessoal, então nós finalizamos essa parte introdutória dos direitos de personalidade e eu deixo aqui para vocês, né, as minhas credenciais de rede social, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram é AlineMaia_Sá, né? Então lá eu compartilho um pouco de material, um pouco de notícias atualizada a respeito de direito civil. Obrigada por ter me acompanhado até aqui.